Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e na disciplina de matemática hoje nós vamos aprender sobre máximo divisor comum, o MDC, como muita gente conhece. Vamos lá? Como o nome já diz, máximo divisor comum tem a ver com divisão. E o máximo significa que é o maior número que envolve uma divisão. Que divisão é essa, professora? Lembra dos divisores, em que você ia vendo quais eram os números que você poderia dividir certo valor? Tem a mesma ideia, só que você vai ter mais de um valor, mais de um número, em que você vai encontrar o divisor que eles tiverem em comum, ou seja, que tem um e que tem no outro. E como é o máximo, é o maior divisor que eles tenham. Por quê? Porque vocês lembram que o primeiro divisor de um número é o número 1? Pois é. Então, não pode ser qualquer divisor. Tem que ser o máximo, ou seja, o maior divisor que eles tenham em comum. Hoje vocês vão aprender através de uns exemplos que eu coloquei, que nós vamos já ver, sobre como achar esse maior divisor que esses valores vão ter em comum. Vamos lá? Máximo divisor comum. Dois números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são o 1, o 2, o 3 e o 6. Dentre eles, o 6 é o maior, ou seja, o maior valor que nós podemos dividir tanto 12 quanto 18. Então, nós chamamos o 6 como o máximo divisor comum de 12 e 18. E indicamos MDC de 12 e 18 igual a 6. Lembra que eu falei que o máximo divisor comum também pode ser chamado de MDC? Que é o nome reduzido, né? Abreviado. Cálculo do MDC. Regra geral para calcular o MDC de dois ou mais números. O procedimento geral para o cálculo do MDC é esse a seguir. Dispositivo prático para calcular o MDC de dois ou mais números. O procedimento acima tem a seguinte forma prática de execução. Olha só o que nós vamos fazer, gente. Nós vamos alinhar os três valores. Nesse exemplo aqui, nós temos três valores: 30, 36, 72. E nós vamos alinhar, ou seja, colocar um do lado do outro. Depois, nós vamos puxar uma linha, uma retinha do lado desses valores, como está aí no vídeo de vocês. E nós vamos começar a dividir esses valores, mas não é por qualquer divisão, tá? Por qualquer número que nós vamos dividir. Nós vamos dividir pelos números primos. Vocês lembram dos números primos? Os números primos são aqueles que possuem dois divisores apenas. Quem são esses divisores, professora? O número 1 e o próprio número. Por exemplo, o número 3, ele é um número primo. Por quê? Porque você só consegue dividir para que essa divisão seja exata, tá? Por 1 e por 3. E o 2? O 2 também é primo, porque você só consegue dividir por 1 e por 2. E o 2 é o menor número primo e o único número primo que também é par. Então, gente, quando nós começarmos a nossa divisão, nós vamos começar sempre pelo menor número primo. Quem é? Como eu acabei de dizer para vocês, é o número 2. Então, sempre que você for tirar um MDC, você vai começar dividindo os valores por 2. Mas, professora, se eles não forem divisíveis por 2, tudo bem, você vai para o próximo, mas você começa sempre com 2 se eles forem divisíveis por 2. Se o número que tiver lá, nenhum desses valores for divisível por 2, você pega o próximo número primo, que é o 3. Não é por 3, pega o próximo, é o 5, até você achar um que seja compatível com ambos os valores, beleza? Então vamos prosseguir. Começamos aí nossa divisão, né? 30 dividido por 2, 15. 36 dividido por 2, 18. E 72 dividido por 2, 36. E aí, prosseguimos ainda com a divisão. Por quê? Porque nós só podemos parar quando essa divisão chegar no resultado 1. Chegou no 1, você para a divisão. Então, vamos prosseguir porque o 1 ainda está longe. 15 é divisível por 2? Não. 18 é divisível por 2?
Sim. 36 é divisível por 2? Sim. Então, aqui você poderia dividir por 2, tá? E aí você ia repetir apenas o 15. Mas no vídeo eu já coloquei por 3, porque ambos os valores são divisíveis por 3. Então, eu já prossegui já para o 3. Pode fazer isso também. 15 dividido por 3 dá 5, 18 dividido por 3 dá 9, 36 dividido por 3 dá 12. E aí você prossegue, né, a sua divisão, até chegar no resultado 1. Percebam que aí no 5, no 9 e no 12, eles já vão ter divisores diferentes, né? Você já vai dividir o 5 por 5, o 9 você pode dividir por 3 e o 12 por 2, só que você vai seguir uma linha de divisão aí. Por que que eu parei aí? Porque o 2 e o 3 foram os maiores divisores que eu consegui para dividir os 3 valores ao mesmo tempo. E aí, depois desse valor, já vou dividir individualmente cada um. Então, por isso eu paro por aí na busca de encontrar o MDC. Lembra que eu dividi o 2 e o 3, ambos os 3 valores por 2 e por 3? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses elementos que eu consegui dividir os valores ao mesmo tempo e vou fazer uma multiplicação entre esses elementos da coluna direita, ou seja, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o resultado foi 6 e o meu MDC é o 6, ou seja, o maior número que eu consigo dividir esses 3 valores é o 6. Pronto, achei o MDC. Propriedade fundamental do MDC. Todo divisor comum de 2 ou mais números inteiros é divisor do MDC destes números. Exemplo, encontre o máximo divisor comum dos números 180, 240, 270. Pela decomposição simultânea, devemos dividir simultaneamente os 3 números dados, começado pelo menor número primo que é possível, até chegar no resto 1. Qual é o menor número primo? O 2, né? Então, vamos começar a divisão. 180 dividido por 2, 90. 240 dividido por 2, 120. E 270 dividido por 2, 135. Continuamos dividindo por 2, porque ainda tem valores que podem ser divisíveis por 2. Quem são? O 90 e o 120. 90 dividido por 2, 45. 120 dividido por 2, 60. O que eu faço com 135, professora? Você dividiu ele por 2? Não. Então, você repete ele aí. E aí, você continua dividindo por 2 se ainda tiver alguém que é compatível com 2, ou seja, que você consegue dividir. Tem o 60. Então, o que não for compatível, você só repete. 45 lá embaixo, 60 dividido por 2 dá 30, tá aí o resultado 30. 135 não dá para dividir por 2, vai dar número decimal, então repete ele. Ainda tem o 30 que é divisível por 2, então repete quem você não está mexendo e 30 dividido por 2, 15. Então lá embaixo nós vamos ter 45, 15, 135. Próximo número primo, porque nenhum mais é divisível por 2. Quem é o próximo? O 3. Tem alguém que é divisível por 3? Todos esses valores, então divide eles por 3. 45 por 3 dá 15. 15 dividido para 3 dá 5. E 135 dividido para 3 dá 45. Beleza, tá aí o resultado na linha de baixo. E agora, professora? Verifica se eles ainda são compatíveis por 3. Tem elementos divisíveis por 3? Sim, o 15 e o 45. Então, divide eles e repete o 5, que o 5 é primo, ele só divide por 1 e por 5. 15 dividido para 3, 5. Repete o 5 e 45 dividido para 3 dá 15. Olha, o 15 ainda é divisível por 3. Então, continua dividindo por 3. Repete o 5, 15 dividido para 3, 5. Chegamos numa linha só de 5. 5 só é divisível por 5. Então, divide por 5. Chegou no 1. Chegou no 1, parou. Aí você vai analisar a coluna direita e verificar quem dividiu ambos os valores ao mesmo tempo. Percebemos que está aí marcado o 2, o 3 e o 5. Agora você faz o produto deles. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Então o MDC de 180, 240 e 270 é 30. Pronto, gente. Simples assim. Aí não tem segredo, é só tabuada. Então, nós vamos agora ao nosso exercício. Primeira questão. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos.
para exploração ambiental. Um composto de 280 batedoras e outro de 360 engenheiros. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível. Então, você redistribuiria suas abelhas em... Aí temos as opções aí, né? 8 grupos de 81 abelhas, 9 grupos de 72 abelhas, 24 grupos de 27 abelhas ou 2 grupos de 324 abelhas. Então, você quer saber qual é a maior distribuição que você pode fazer nesses grupos aí, se você fosse a abelha rainha. Então, você tem que colocar a cabeça para pensar. Percebam que ele citou o maior número. Quando ele cita em relação à divisão a palavra maior, máximo, significa que você tem que achar o máximo divisor comum, ou seja, o MDC. Lembra que eu expliquei agorinha para você como é que tira o MDC? Fazendo aquela regrinha de organizar os valores, puxar a linha e começar a dividir por números primos. Chama-se fatoração por números primos. Então, vamos fazer isso. Você pode estar pausando o vídeo de você, se estiver muito rápido, para estar resolvendo no seu tempo e depois retorna aqui para a resolução. Vamos lá? Vamos resolver essa questão. Nós vamos fatorar o 288 e o 360 simultaneamente, ou seja, organizando ele e dividindo ao mesmo tempo. 360 e 280, percebam aí no vídeo que eu coloquei um ao lado do outro, separado apenas pela vírgula, para dizer que um valor, o 360 é um valor e o 288 é outro valor. Puxa a linha e começa a dividir. Por quem? Por 1? Não, 1 não é primo, né? Quem é o primeiro número primo? O 2, então você começa a dividir pelo 2. Tem algum valor que é divisível por 2? Sim, o 360 e o 288 são divisíveis por 2, então você divide 360 por 2, 180. 288 dividido por 2, 144. Aí você analisa, ainda dá para dividir por 2? Continua. E aí você resulta em 180 dividido para 2, 90, 144 dividido por 2, 72. Ainda tem divisão por 2, 90 divisível por 2, 45, 72 dividido por 2, 36. E aí você analisa de novo, ainda dá para dividir por 2? O 36, né? Então continua dividindo até chegar no 1. Percebam que eu fiz a sequência aí bem corretinha, você pode estar pausando o vídeo e observando, né, com calma. E eu deixei gravado aí para vocês, grifado em vermelho, os valores que eu dividi ambos os valores de 360 e 288, ou seja, nós temos 3 sequências de 2 e lá embaixo 3 e 3. O que é que nós vamos fazer? O produto deles, a multiplicação entre eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou seja, 72. Então, o 72 é o nosso maior divisor aí comum desses dois valores. E o que é que ele quer dizer com isso? Que nessa colmeia, se você fosse a abelha rainha, você iria distribuir os grupos contendo 72 abelhas cada grupo, ou seja, a letra B, né? Vamos voltar aqui para a gente ver qual é. 9 grupos de 72 abelhas, porque 9 vezes 72 dá exatamente a quantidade de abelhas que nós vamos ter aí nessa colmeia. Bom, gente, a gente está ficando por aqui, mas eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tenha aprendido sobre MDC. Não esqueça de estar sempre acessando nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas, né? Ficando por dentro de todos os assuntos. E é isso, nos vemos na próxima aula. Até lá!